Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a nossa metodologia de desenvolvimento de RPA dentro da Automate Brasil. Nós trabalhamos com métodos ágeis, utilizando a estrutura Scrum de desenvolvimento. Se vocês já conhecem então o método Scrum, vocês já devem ter visto um desenho assim. A gente precisou fazer algumas adaptações, mas eu vou explicar tudo, inclusive as partes que são conhecidas do Scrum, para vocês terem ideia de como que tudo isso se encaixa. Bom, a gente começa, quando a gente vai começar em um cliente do zero, a gente começa com uma etapa de Inception. Nessa etapa de Inception, a parte mais importante é conseguir integrar a empresa do cliente com os nossos métodos, com a forma com que a gente trabalha. Então, isso envolve palestras para as equipes internas de negócio e tudo mais, para eles poderem ter a noção de como que é a automação, o que é o RPA e que os empregos não serão todos destruídos durante a automação dos processos. A gente vai fazer o levantamento dos processos, vai conseguir apresentar também para quem vai fazer os levantamentos internos, quem vai selecionar os processos, quais são os melhores, como que a gente classifica esses processos. Vai ensinar como que a gente define o que é um bom negócio para automatizar, ou então como priorizar os processos que a empresa vai automatizar nesse momento e tudo mais. Ali, então, a gente já faz os primeiros levantamentos, já define as primeiras histórias, e aí, então, a gente parte para sprint. Para a gente começar a sprint, além dos levantamentos, a gente vai precisar também de todas as credenciais do ambiente instalado, de Automate e as ferramentas que precisarem, as ferramentas satélites que o Automate vai utilizar, e um ambiente já de desenvolvimento, já o físico, já todo montado dentro da empresa. Isso a gente também prepara no meio da Inception. Quando tiver tudo certinho, então a gente traz a equipe de desenvolvimento e então é feita a reunião de Sprint Planning. Nela, a equipe de desenvolvimento, o Scrum Master e o Product Owner, eles são apresentados para os objetivos e para as metas daquela sprint. Normalmente o Product Owner já está acompanhando toda a parte da Inception e toda a parte do levantamento. É ele que vai continuar todos os levantamentos dos processos dali em diante. O Scrum Master vai estar responsável por manter a equipe alimentada de tudo que precisar, resolver os problemas que eles tiverem durante o dia e também fazer as formalidades do Scrum, como agendar as plannings, agendar as reuniões de status report, as daily meetings e tudo mais. Bom, e a equipe vai começar então o desenvolvimento em Automate. Nós sempre separamos as nossas sprints em 2 semanas. Então, independente da quantidade de projetos que tiver ou da complexidade, nós criamos nossas sprints de 2 semanas. Essas sprints, elas então têm todas as atividades que têm que ser resolvidas lá, dentro do Backlog Sprint. E conforme a equipe vai desenvolvendo, ela não precisa esperar o fim da sprint para entregar para o cliente. Se alguma coisa já está pronta, ele já consegue disponibilizar mesmo no meio da sprint. O plano, então, dessa sprint é a gente ter um entregável que agregue valor no final de 2 semanas. Esse entregável, ele não necessariamente vai ser o projeto inteiro. Ele pode ser uma parte do projeto, mas ele tem que agregar valor. Ele tem que ser algo com começo, meio e fim, mesmo que seja um único robô de um workflow muito maior. Todo o desenvolvimento, então, ele vai sendo acompanhado pelo Scrum Master e ele tem um fluxo que tem que estar muito bem organizado lá no começo. Assim que então ele vai desenvolvendo, vai entregando essas atividades, ele sempre vai fazer isso entregando o mínimo produto viável em cada uma. Que também faz parte também dos conceitos de ágil, é você
não desenvolver um projeto pensando em todas as possibilidades de erro, pensando em todas as características de problemas que ela pode dar. O objetivo de cada sprint, então, é você entregar um robô que seja enxuto e que seja rápido de ser colocado em produção. Pode ser que a gente não tenha previsto que, por exemplo, o site está caindo, ou então que aquilo tem alguma instabilidade e a gente não trabalhou naquela instabilidade. A gente percebeu ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa experiência, que muitas vezes a gente ficava trabalhando em todas essas possibilidades. Isso onerava, na verdade, o desenvolvimento, a gente tornava o desenvolvimento extremamente longo, difícil depois de dar manutenção, e geralmente as coisas que a gente previa antes de colocar em produção não aconteciam, e aconteciam outras. O que, na verdade, então, a gente acabava tendo um trabalho extra que onerava o custo dos projetos e ainda não agregava nenhum valor, porque o problema que ia dar naquele sistema específico era específico dele. A gente não tinha como prever. Então, o mínimo produto viável foi a melhor forma que a gente encontrou de fazer entregas rápidas, e aí, se caso precisar de algum ajuste, precisar de alguma coisa que está derrubando muito o robô, ele volta para a sprint seguinte e a gente aí faz aqueles ajustes e coloca novamente um mínimo produto viável, sempre trabalhando em ajustes pequenos e na menor porção possível para conseguir fazer rápido, num código enxuto, em um produto de qualidade. Terminou então essa fase, a gente vai para o Sprint Review, onde a gente envolve então o cliente, a gente apresenta o produto, a parte entregue, a gente avalia se teve alguma coisa que impactou a nossa sprint e tudo mais, e esse produto então pode ir para a produção. O processo de entrega de promoção para a produção depende muito do cliente, alguns têm mais formalidades, outros menos, então dependendo de como for, o produto já está disponível para colocar em produção, e aí então a gente já inicia o planejamento da próxima sprint que nós vamos realizar. Então, gente, esse é o nosso processo. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso ajude vocês a planejar o desenvolvimento de vocês e acompanhar isso também dentro da empresa. Muito obrigado e até a próxima.